Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos apresentar um panorama nacional da violência contra a mulher e grupos LGBTQIA+, nas ciências sociais e em particular nos campos da filosofia e da psicanálise, nos quais se verificam avanços significativos na concepção da sexualidade e identidade humana. Os debates feministas em torno dos conceitos de gênero, sexo, sexualidade e sua evolução, eles ocorreram entre os séculos 20 e 21. O tema que é abordado, ele tem como pano de fundo identidade de gênero, né? E entendemos este tema sobre três aspectos. O primeiro deles é a sexualidade e a alteridade, que é relativa aos desejos e afetos. O segundo trata-se do sexo, tá? Relativo à anatomia física do indivíduo. E o terceiro aspecto são os aspectos culturais e sociais, tá? Que nos remetem às regras, às normas e às convenções nas relações de poder dentro do processo de interação, construção do indivíduo socialmente. Bom, a violência contra a mulher, ela pode ser abordada sobre vários aspectos, né? E esse recorte ele é importante até mesmo para determinarmos qual é o foco da nossa abordagem. Tá? Portanto, é por isso que eu escolhi o tema violência contra a mulher. E dentro deste tema, vamos iniciar falando sobre o feminicídio. O feminicídio trata-se de homicídio de mulheres cometidos por diversas razões, sejam elas estupros ou crimes passionais. É mais comum em sociedades patriarcais onde há tolerância em relação à violência contra a mulher. O Brasil caminha para liderar o ranking mundial da violência contra a mulher. Como vocês podem observar no gráfico apresentado, né, a taxa de homicídio de mulheres no Brasil é maior do que em qualquer outro país da OCDE. O estado de Roraima tem a maior taxa de homicídio de mulheres no Brasil. Se já não bastasse esse cenário, logo que o decreto que facilita a posse de armas de fogo no país foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, em 12 de fevereiro de 2021, coletivos, instituições, pesquisadoras da área de gênero, assim como inúmeras mulheres que se engajam, automaticamente vão alertar contra as possíveis consequências desta medida. Só para esclarecer a diferenciação entre porte e posse de arma. A posse é o direito e a autorização para manter uma arma de fogo em casa. Já o porte, né, dá o direito ao cidadão ou ao indivíduo a andar com uma arma na rua ou transportá-lo se for preciso. Existem alguns fatos, né, que eles são bastante relevantes dentro desse novo decreto. Vejam que o decreto ele aumentou o número de pessoas que podem andar armadas e estendeu a licença do porte de arma de 5 para 10 anos. O segundo ponto que podemos observar como importante é que pelas novas regras, 15 novas categorias, como políticos, caminhoneiros e advogados, poderão andar armados. O terceiro ponto é que o número de pessoas com porte de arma
pode saltar dos atuais 36.702 pessoas para 19.100.000 pessoas, ou seja, um crescimento bastante abrupto, né? E o quarto ponto, né, que colecionadores, atiradores que já compravam armas, compravam mais munições, né, agora eles não terão limites para aquisição de cartuchos, e para outros grupos o limite de compra de munição ele subiu de 50 para 5.000 cartuchos, né? Como vocês podem ver, as pessoas poderão ter estoques bastante consideráveis, né? Talvez o governo espere que o Brasil possa entrar numa guerra. Bom, e para concluir, dentre esses fatores que poderão alterar significativamente a convivência com as pessoas armadas, né, pela nova lei, civis eles passarão a ter acesso às armas antes restritos às forças armadas, né, e ainda podem importá-las. O decreto ele contraria as pesquisas, né, que relacionam armas ao homicídio de mulheres. Estudos mostram que quando uma arma entra em casa, a violência aumenta. Isso em todos os contextos, não somente na violência doméstica, né, como destaca Jéssica Gustafson. O legado machista de uma sociedade patriarcal naturalizou a forma como a mulher deveria ser tratada e reconhecida historicamente nas sociedades ocidentais, cuja tradição vai desde a função meramente reprodutora à submissão imposta pela religião. Senhor Nelson Rodrigues, uma frase muito conhecida do senhor é que todas as mulheres gostam de apanhar. Aliás, só as normais, como o senhor diz. Bem, eu não concordo. Eu já apanhei e não gostei. Eu, como defensora da mulher brasileira, pergunto ao senhor, o senhor acha que nós mulheres, aqui no Brasil, já estamos, vamos dizer, equiparadas com os homens? Já acabou o machismo brasileiro? Desde o paraíso e antes do paraíso, 40 anos antes do nada, a mulher já gostava de apanhar, o homem já batia, ouviu? Durante e através das encarnações sucessivas, até os nossos dias, gosta. A violência contra a mulher e os movimentos sociais e diversidade sexual, tanto em relação às mulheres quanto aos grupos LGBTQI+, a agressão muitas vezes está relacionada a crimes sexuais. Esse tipo de violência assume várias formas: estupros, constrangimento ao estabelecer relações sexuais mediante violência e sem o consentimento, assédio, coerção exercida por superiores ou alguém em posição privilegiada, em especial no ambiente de trabalho, exploração sexual, como o comércio de pessoas, importunação sexual, que deriva da prática de atos libidinosos sem o consentimento da vítima, pedofilia, que é o assédio sexual ou sexo com menores de idade. Além desses, os crimes passionais, como o assassinato por motivo fútil, devido à negação do fim de um casamento, por exemplo, o namoro. E as agressões gratuitas, nas ruas, elas têm se tornado ou se tornaram comum, e tem sido um grande desafio do que diz respeito às políticas públicas de segurança e igualdade de gênero. Eu fui vítima de violência doméstica num período que não existia nem delegacia da mulher no país. No amanhecer do dia 29 de maio de 1983,
Eu acordei com um forte barulho dentro do quarto, eu quis me mexer, não consegui. Então eu pensei imediatamente, puxa, o Marco me matou. Estava havendo assim uma divulgação muito grande na época dos assassinatos de mulheres que aconteciam quando aquela mulher queria romper com o relacionamento. E eu, com medo de o mesmo acontecer comigo, eu não tomei uma atitude drástica de fazer uma separação litigiosa e tudo isso. Quando eu tinha oportunidade, eu conversava sobre o nosso relacionamento, mas ele nunca aceitou separação. E a imprensa, sempre que ia me tomar algum depoimento meu, né, eu ia responder alguma coisa, eles quase sempre perguntavam o que foi que você fez para merecer esse tiro. E aí eu passei 19 anos lutando por justiça. Então a lei foi inaugurada, foi lançada, foi criada e aprovada por unanimidade no Congresso, pela Câmara e pelo Senado. Foi batizada com o meu nome como uma homenagem simbólica, que foi o meu caso que desencadeou toda essa história. A violência contra a mulher e os movimentos sociais e diversidade sexual. A partir do século XX, houve muitas lutas no campo político e institucional e na sociedade civil organizada para estabelecer e defender os direitos de grupos LGBT, para combater problemas sociais decorrentes do preconceito e da discriminação com base na sexualidade no gênero. A luta desses movimentos contra a violência somou-se às reivindicações por direito como homoparentais e o casamento entre pessoas do mesmo sexo com os mesmos direitos dos casais heterossexuais. O movimento feminista ele ganhou reconhecimento primeiro na Inglaterra, graças a sufragistas que lutavam pelo direito de votar ainda no século XIX, cuja causa ela se tornou uma bandeira no século XX. Outro movimento importante ocorreu numa fábrica em Nova York, quando operárias de uma fábrica de tecidos deflagraram uma greve por melhoria salarial, pois ganhavam 1/3 do salário dos homens pelo mesmo trabalho numa carga horária de até 16 horas e condições precárias. A reivindicação foi duramente reprimida com a morte de 129 mulheres num edifício que foi incendiado em 8 de 3 de 1857. Desde 1910, esse dia tornou-se o Dia Internacional da Mulher. Outro movimento importante do feminismo foram as manifestações de maio de 1968 em Paris. De acordo com o sociólogo Immanuel Wallstein, foi a partir das manifestações e revolucionárias que destacaram movimentos feministas homossexuais, direcionando outras demandas não relacionadas especialmente com o mundo do trabalho. A escritora Simone de Beauvoir foi a grande referência teórica para o movimento feminista ao trazer à tona os mitos e os tabus e a opressão que infestavam o universo feminino. É dela a frase "não se nasce mulher, torna-se mulher", que sintetiza os estudos sociológicos e chama a atenção para a busca da consciência social e política. Tal consciência, ela leva à reivindicação não apenas de direitos iguais, mas também de liberdade, autonomia e reconfiguração dos papéis sociais nas esferas da vida profissional, familiar, sexual.
E neste cenário, a difusão de métodos contraceptivos seguros, como as pílulas anticoncepcionais, tornaram-se um símbolo e de autonomia da mulher, um passo importante na luta contra os padrões impostos à sexualidade feminina e ao modelo familiar. Da mesma forma que as permanências das sociedades patriarcais reproduzem padrões sociais de violência contra a mulher, casos de homofobia com resultados violentos também são uma realidade no Brasil. Vários governos criminalizaram determinadas práticas sexuais em períodos históricos variados, como na Alemanha nazista e na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin. A influência cultural, religiosa e seus costumes têm uma importância significativa nesses comportamentos e servem, em muitos casos, de base política ou ideológica de dominação. Nos Estados Unidos, a repressão aos homossexuais começava a encontrar resistência de diferentes grupos organizados que, a partir de variados pontos de vista, defendem uma sociedade que valorize a diversidade. A contracultura se afirmou como um movimento plural e passou a combater a tradição machista e patriarcal. O movimento LGBT, na época, surgiu durante as rebeliões contra a repressão policial em Nova York. A repressão contra o público gay politizou os que resistiam como movimento, marcando assim o Dia do Orgulho Gay nos Estados Unidos em 1967. Esse fato foi importante porque desencadeou uma série de outras ações ainda mais organizadas para a criação de outros grupos em defesa da diversidade de gênero. Estes grupos eles vão angariar com essas revoltas uma série de direitos e conquistas. No Brasil, ao longo dos últimos anos, também ocorreram conquistas dos movimentos sociais que lutam pelo reconhecimento da diversidade sexual e de gênero. Destacam-se o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, que em 2011, da construção familiar homoafetiva com todos os direitos e deveres de uma união estável, status antes restritos somente a casais compostos de um homem e uma mulher. Alguns dos 112 direitos adquiridos com essa decisão são: direito ao seguro INSS, por morte ou por auxílio reclusão, o companheiro ou companheira. Direito de adotarem filhos, essa é uma relação homoparental. Direito de declarar o parceiro ou parceira como dependente no imposto de renda. Atualmente são cada vez mais numerosos os avanços na busca de uma maior liberdade sexual em todo o mundo. Um exemplo de internacionalização dessas lutas são as passeatas do orgulho gay, que chamam a atenção da sociedade para o problema relacionado à discriminação, ao preconceito, à violência, assim como também aos avanços e às conquistas obtidas. Mas não poderemos deixar de abordar aqui alguém que foi muito importante na interpretação desse complexo tabu, que trata da sexualidade. Sigmund Freud. A contribuição de Freud para a compreensão dos afetos é vasta e complexa. O alcance de suas formulações sobre o inconsciente, isto é, um conjunto de processos mentais que são processados de forma
consciente não se restringe à área da saúde mental e foram incorporados nas áreas da humanidade, como a literatura, ciências sociais e a linguística. Freud desafiou as ideias enraizadas na filosofia, na medicina, a respeito da sexualidade humana. Os estudos da psicanálise eliminaram o fundamento biológico, anatômico e genital comum à sexologia e demonstraram que a sexualidade é uma disposição psíquica universal e involuntária no indivíduo, que acontece através das interconexões neurais. O primeiro choque que Freud causou ao discutir o tema foi afirmar a resistência de uma sexualidade infantil em sua obra 3 Ensaios sobre a Sexualidade, publicado em 1905. O texto mudou a forma de se compreender a sexualidade e abriu caminho para a orientação sexual deixar de ser vista como doença e degeneração pela psiquiatria. Freud ele levantou questões fundamentais para o entendimento das interconexões que associam o indivíduo e a sociedade. Nesse sentido, a violência da sexualidade é um dos elementos centrais para entender como se constrói a subjetividade humana e como a singularidade dos indivíduos se articula como aspectos universais impostos pela sociedade. A vivência da sexualidade humana não está associada apenas à experiência do fazer de cada um, já que os limites impostos pela sociedade, quando interiorizados, são fortemente marcados pela cultura. As relações de gênero são permeadas por redes de poder que levaram experiências históricas de submissão, preconceito, discriminação e agressão. Freud procurou mostrar com a psicanálise que o mal-estar dos indivíduos em vida sexual constitui-se a partir de um mal-estar mais amplo que afeta a cultura. Realmente é uma paixão assim, nacional que a gente tem pelo futebol. Então é uma pena que algumas pessoas não sejam convidadas a isso. Somos nós, as mulheres e os gays. A experiência com o futebol foi mudando na medida em que eu ia tendo noção da minha sexualidade. Eu deixei de jogar bola com meu pai e deixei de jogar futebol. Eu nunca entrei num time de futebol porque eu sempre fui zoado quando eu era criança. Hoje em dia as pessoas não acham que existe homofobia no futebol. O grito de bicha é um grito que é para ofender o adversário. Eu fui ameaçado de não poder voltar no estádio, que eu ia apanhar, que eu ia ser perseguido. Porque eu disse que eu sou gay, eu sou palmeirense e que a torcida do Palmeiras tem um canto homofóbico. E tem. Todo viado nessa terra é tricolor. O homem hétero que coça o saco, que gosta no chão, que é machista, que passa a mão na bunda da mulher e que acha que estupro não é nada. Esse homem tem dentro desse complexo social que a gente construiu como homem, como macho, o futebol está como um elemento central dele. Se você tira o futebol desse elemento central e fala, não, agora pode viado no futebol, ele perde um pouco da referência dessa construção de macho que ele tem. O machismo, né, a coisa da virilidade no futebol é uma coisa muito intensa. Então, para quem começa a ter dúvida de si próprio, tem que ficar o tempo todo ouvindo, né, que se você jogar mal você é viado, sendo xingado de viado. Então quando acontece alguma coisa e você vê o termo viado sendo utilizado para xingar alguém ou para tirar sarro com alguém, é absolutamente desagradável. E aí você entende que aquele não é um espaço para você, porque você é viado, e ser viado é uma coisa ruim, né? E como é mais fácil deixar de gostar de futebol do que deixar de ser viado, você acaba indo para longe do futebol. Agora vamos abordar um marco importante na história do direito brasileiro, que é a Lei Maria da Penha, no que tange a violência contra as mulheres. Em 1983, Maria Fernandes, então com 38 anos e 3 filhos, foi agredida por seu cônjuge em uma ação provocada por ciúme. O seu companheiro, atirou
enquanto ela estava dormindo. E depois tentou novamente, né, matá-la através de um afogamento e eletrocução. Maria da Penha sobreviveu, mas ficou paraplégica. Ele foi condenado pela primeira vez em 1991, mas os recursos jurídicos da defesa anularam a sentença e marcaram um novo julgamento. O agressor foi condenado novamente em 1996, mas devido aos recursos ele permaneceu em liberdade. O caso foi levado à Comissão Interamericana das Américas, que em 1994 havia adotado a Convenção de Belém do Pará, base legal para promover a prevenção, a punição e a erradicação da violência contra a mulher entre os Estados-membros. Na época, o Brasil foi advertido pela Organização dos Estados Americanos e em 2000 a repercussão internacional do caso fomentou o debate sobre a questão e acelerou a elaboração de uma legislação específica de proteção à mulher, a Lei Maria da Penha, né, que tornou-se um instrumento jurídico para auxiliar no combate à violência doméstica. Esta lei ela foi apresentada pela deputada Jandira Fegali no ano de 2006 e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi por meio da Lei 1340 de 2006 que foram criados os mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, com base no artigo 226 da Constituição. O segundo artigo desta lei diz que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e facilidades para viver sem violência, preservar a sua saúde física, mental e o aperfeiçoamento moral, intelectual e social. No terceiro artigo, ela diz que serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, saúde, alimentação, educação, à cultura, à moradia, esporte, lazer, ao trabalho, acesso à justiça, à cidadania, à liberdade, dignidade e ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A agressão contra a mulher, ela faz parte do universo cultural brasileiro. Por isso, a Lei Maria da Penha tem um caráter histórico, pois pela primeira vez o velho ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, além de estimular as denúncias e promover ambientes adequados para o recebimento da mulher agredida, a lei trouxe maior rigidez e punições advindas das agressões à mulher ao ambiente doméstico. Sob o auspício da lei, da própria mobilização social que a promoveu, está aberta a possibilidade para que no futuro seja possível viver em uma sociedade onde o medo não seja um elemento comum na vida de inúmeras famílias. Existem várias tipificações no que diz respeito à violência contra a mulher. A violência moral, né, ela está ligada à humilhação, difamação e calúnia. A violência patrimonial, ela não tem posse dos seus próprios documentos, cartões de banco ou não tem controle da sua própria vida financeira. Violência sexual, quando é obrigada a ter relações sexuais ou não tem o poder de escolha quanto ao uso de contraceptivos. Violência psicológica é o soco na mesa, o grito que dá medo, palavras que desequilibram o emocional. E por fim,
violência física, qualquer ato agressivo contra a mulher ou o corpo feminino. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Muda que quando a gente muda, o mundo muda pra gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda pra frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Até quando você vai levando porrada? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai ficar de saco de pancada? Até quando você vai levando? Existem mulheres que são uma beleza? Não, hoje eu sei e afirmo com certeza que a beleza na verdade tá em toda mulher. Tá em todos os sentidos, só não vê quem não quer. Se quer saber o que? Onde é lugar de mulher? É na empresa, na balada e mais onde ela quiser. Liberdade na cabeça, personalidade forte. Mostra atitude e estilo até no corte de cabelo, que é da cor que ela escolheu. Louro, negro, ruivo, castanho. Quem sou eu pra julgar, criticar a escolha de alguém? Homem de atitude sabe enxergar além dos estereótipos e rótulos ultrapassados. Abre a sua mente e olha pra frente e pros lados. Olha quanta gente se expressando mais e mais. Cada um faz o que quer, cada um sabe o que faz. Evolua! Com amor e respeito. Evolua! Ninguém é perfeito. Evolua! Na mente e no peito. Evolua! Eu fiz desse jeito. Evolua! É só desse jeito. Evolua! Com amor e respeito. Evolua! Na mente e no peito.